Olá, graça e paz, queridos irmãos. Sou o pastor Cícero Pereira, do canal Eunei BD. Estou aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Bom, se é a primeira vez que você está tendo contato comigo através desse vídeo, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Estamos aqui para ministrar aí mais uma pré-aula, tá certo? Já estamos na lição de número 11, desse primeiro trimestre de 2019, onde hoje nós vamos falar sobre discernimento de espírito, um dom imprescindível, tá certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, assina aí o sino de notificação para você ser notificado pelo YouTube. E você que já é inscrito do meu canal, muito obrigado, aquele abraço, que Deus abençoe por estar aí me acompanhando e nos ajudando aí na divulgação do meu trabalho, tá certo? Peço aí que não se esqueça, você que já é assinante do canal, de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, tá certo? Bom, meus queridos, estamos aí já na reta final desse trimestre 2019, né, do primeiro trimestre, falando aí sobre batalha espiritual, e na lição de hoje nós vamos falar sobre discernimento de espírito, um dom imprescindível. É o que nós iremos estudar dentro desta pré-aula. Você que é professor da escola bíblica, quero recomendar você fazer uso desses slides na sua igreja, tá certo? Abaixo do vídeo aí, na timeline do vídeo, tem um link. Você pode clicar lá e você vai ser direcionado para a plataforma de download. Você vai baixar em PowerPoint, gratuito, e você pode estar levando para a sua igreja. Você pode fazer o uso de um data show ou de uma TV de LED, conectando aí o seu computador, seu laptop, seu computador de mão, tá certo? Seu notebook. Estou contente aí com a propagação, né, desse trabalho, ter alcançado muitas igrejas em quase todo o Brasil. As pessoas, os professores aí têm feito uso desse trabalho. Se você ainda não usa, recomendo, tá certo? Sem mais demora, vamos para a lição de hoje. O textual ele se encontra no livro de 1 Coríntios, ou na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo. Então, mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Verdade prática: o discernimento de espíritos é um dos dons espirituais concedidos aos crentes em Jesus. Ele nos capacita a distinguir o real do aparente e a verdade da mentira. Então, vamos ver que o discernimento espiritual ele é muito importante para os cristãos, para nós cristãos, para líderes, para crentes, enfim, porque é esse dom de discernimento de espírito é que vai fazer com que a gente entenda e perceba o que é verdadeiro do que é falso, do que é de Deus e o que é do diabo. Só com discernimento de espírito, com esse dom que nós podemos aí distinguir, tá certo? A leitura bíblica em classe encontra o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 16 ao versículo 22. Como sempre, não faça a leitura para nós ganharmos aí tempo nesta pré-aula, que na verdade é um resumo, né, da lição, e você, professor, você pode estar aí usando na sua igreja da maneira que você achar que deve. Você pode fazer alterações, acrescentar ou diminuir, enfim, colocar aí a sua cara dentro desses slides, tá certo? Na introdução diz o seguinte: o homem espiritual é a pessoa com o Espírito Santo e que, por isso, tem melhores condições para entender cada situação. Então, o homem espiritual ele é uma pessoa que tem o Espírito Santo e que sabe discernir ou que tem condições melhor de entender a situação para saber se é espiritual ou não, tá certo? Mas aí o que acontece? O relato da libertação da adivinhadora de Filipos, aquela mulher lá que adivinhava as coisas, né, ganhava dinheiro para isso. Então, por essa ocasião, ou por a ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, revela que o discernimento espiritual vai além,
pois diz respeito ao dom de discernir os espíritos, não é verdade? Então, nós vamos tratar dentro dessa aí, e um caso assim bem emblemático foi o caso daquela jovem lá de Filipos. Quando elas viram ali os apóstolos pregando, ela disse: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo, aos olhos humanos, nada mais, né? Ou seja, é uma mulher de Deus, não é verdade? Porém, não é bem assim. Temos que discernir o que é e o que não é, tá certo? No tópico 1, diz o seguinte: discernir e discernimento. Então, vamos falar do verbo discernir. O Novo Testamento grego apresenta 2 verbos traduzidos em nossas versões bíblicas, por discernir. O primeiro é anácrino, e o significado é perguntar, interrogar, investigar ou examinar. Isso é discernir. E diácrino, o significado é, ele possui vários significados, e um deles é discernir, tá certo? Então tá aí, nessa breve explicação aí, os 2 verbos traduzidos em nossas versões bíblicas aí por discernir, tanto anácrino como diácrino. Então, tanto perguntar como interrogar, investigar, examinar, isso é discernir, mas possui também vários outros significados, e um deles é isso aí, tá certo? Discernir. Vamos avançar, subtópico 2, o substantivo discernimento. Nós falamos de discernir, agora vamos falar de discernimento. Então, o termo grego é diácrisis, e ele só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Vamos ver o significado. Primeiro, em Romanos 14, 1, briga ou julgamento, ele aparece, né, esse termo grego, diácrisis, ele aparece como briga ou julgamento. E em Romanos 12, 10, distinção, ele aparece como distinção, em que se julga pelas evidências se os espíritos são malignos ou se provém de Deus. E o outro está em Hebreus 14, capítulo 5, versículo 14, que ele aparece como discernir entre o bem e o mal, tá certo? Então está aí o termo grego diácrisis. E subtópico 3, atualidade. Em todos os lugares, em todas as épocas, sempre existiram falsas imitações. E só com o discernimento do Espírito Santo é que é possível identificar a fonte de tais manifestações. Então, existe aí os falsos profetas, eles fazem manifestações sobrenaturais. Existe também o anticristo, que fará sinais, prodígios e maravilhas, tá certo? Isso está em Mateus 24, 23, fala do anticristo, onde ele fará aí grandes prodígios e milagres. E se nós não tivermos o Espírito Santo para nos fazer compreender, discernir, a Bíblia diz que o anticristo ele vai enganar muitas pessoas com seus prodígios, milagres, maravilha e muito mais. E tem aí agentes de Satanás, de acordo com 2 Coríntios 11, 23. Então, quem é cheio do Espírito Santo, quem é direcionado pelo Espírito Santo, consegue distinguir os falsos profetas dos profetas verdadeiros, o anticristo, os agentes de Satanás, né? A pessoa ela consegue discernir o que é certo do que é errado. Nem tudo que a gente vê, ou como diz o apóstolo Paulo, nem tudo que chega até nós, nem tudo que a gente acha normal, isso é correto, isso é de Deus. Tudo é lícito, não é assim que o apóstolo nos diz, mas é tudo que convém? Não, nem tudo nos convém. Temos que examinar, temos que minuciosamente verificar, fazer uma verificação se aquilo procede, tá certo? E para isso temos que ter conhecimento da palavra de Deus, temos que ter direção do Espírito Santo, na verdade temos que ter essa sensibilidade de permitir que o Espírito Santo nos capacite, né, a entender o que é certo e o que é errado. E existe aí o dom de discernimento de Espírito, que é o próprio dom, que é o próprio Espírito Santo que nos concede. Mas através da palavra também nós conseguiremos
ou conseguimos perceber se tais manifestações, ou se tais profecias, ou se tais obras provêm do Espírito Santo, porque ele nos testifica, tá certo? E tópico 2, adivinhadora de Filipos. Subtópico 1, uma avaliação sensata. Olha só, a jovem adivinha, ela estava possessa, tomada pelo espírito das trevas. Logo, a mensagem dela não vinha de si mesma, mas do espírito que a oprimia. Então, quem é o pai da mentira? Satanás. Aquela jovem, ela estava possuída pelo espírito das trevas, pelo espírito maligno, que dava para ela poderes sobrenaturais, dava para ela visão a qual uma pessoa normal não tinha. Só que tudo isso era engano do inimigo, engano do Satanás. O único criador é Deus. Deus, ele é criador de tudo, e Satanás, ele é imitador. A única coisa que Satanás ele cria é a mentira. A mentira, isso é obra dele, tá certo? Subtópico 2, o espírito de adivinhação. Então, aquela jovem pitonisa tinha espírito de adivinhação, de acordo com Atos 16:16. Então, o termo associado à feitiçaria, pitonisa, é um termo associado à feitiçaria. E adivinhação, o termo grego usado aqui é epiton, ou seja, piton. Então, na mitologia grega, é uma serpente. Com o passar aí dos anos, do tempo, passou a ser usada para designar a adivinhação. E a Bíblia diz que o pecado de feitiçaria, que a mentira, que a rebeldia é pior do que o pecado de feitiçaria. E nós vemos que a feitiçaria é um dos pecados terríveis a qual Deus abomina e faz com que a pessoa que vive e morre nessa prática não alcance o reino dos céus. Os feiticeiros, os idólatras, toda essa classe de gente aí está dentro do mesmo pacote, tá certo? Então, a feitiçaria, ela é um espírito maligno que faz com que a pessoa tenha visões, adivinhações, tá certo? Então, o termo está associado aí à feitiçaria, adivinhar as coisas, o futuro. E o que tem de gente atrás disso aí não está nos gibis. Bom, subtópico 3, adivinhações ontem e hoje. Moisés, ele enumerou algumas práticas divinatórias comuns entre os cananeus e entre os egípcios, os quais Israel deveria rejeitar. Então, Moisés enumerou algumas práticas divinatórias comuns entre os cananeus, está em Deuteronômio 18:14, e Isaías 19:3 fala dos egípcios, os quais Israel deveria rejeitar. Então, isso também vale para os dias de hoje, ou seja, vale também para nós, os cristãos, pois essa prática está presente ainda hoje na sociedade. Então, ainda nos dias de hoje é proibido esse tipo de prática de adivinhar futuro, como é que fala, que lê a mão, me falhou agora aqui, me fugiu o nome, que a pessoa adivinha a mão, que fica lendo a mão, adivinhando o futuro. Então Deus proíbe esse tipo de ocultismo, que na verdade são ocultismos, é feitiçaria. Tudo isso tem um agente por trás, e o agente por trás disso aí é o diabo. Nós vemos aí ciganos, esse tipo de pessoas aí, lendo a mão das pessoas, na macumba, adivinhando o futuro. Tudo isso Deus proibiu, tudo isso Deus proíbe, tá certo? Isso não está de acordo com a vontade do Pai. Então, tais práticas envolvem direta ou indiretamente magia. Olha só, essas práticas ela envolvem magia, ela envolve astrologia, alquimia, clarividência, tarô, búzios, quiromancia, necromancia e numerologia e etc, etc. A lista é grande. Então são práticas repulsivas aos olhos de Deus, porque trata de uma forma de idolatria. Isso aqui
a idolatrar, de colocar em primeiro lugar esse tipo de coisa. E nós sabemos que tudo que ocupa o nosso coração em primeiro lugar é idolatria, porque ela não se o celular usar para enfeitar tudo que vê, sei lá, coisa linda. Então, esse tipo de tem de crente hoje querendo saber do pensa Santo. Então, o contexto do Novo Testamento ele mostra que essa não é sua única função. Qual que é a função do Espírito Santo? São várias. Uma de julgar as profecias, de acordo com 1 Coríntios 14, 29. Outra função, discernir a manifestação do Espírito Santo das manifestações de profecias, línguas, visões, curas, provenientes de fontes demoníacas e para proteger-nos dos ataques satânicos. Então, o discernimento de Espírito, o dom de Espírito, que é dado pelo próprio Espírito Santo, ele serve para muitas coisas. Uma delas é manifesta-se em situações nas quais não é possível, com recursos humanos, identificar a origem da manifestação sobrenatural. Então, para nós identificarmos algumas situações, precisamos do dom de discernimento, que é dado pelo próprio Espírito Santo. Não é verdade? Ele dá esse dom, né? Para que o servo, para que o cristão venha fazer uma análise e saber se aquela visão, se aquela cura, ou se aquela língua, ou se aquela manifestação, se ela provém de Deus, do Espírito Santo, ou se provém do diabo. Acredite nisso que eu vou te falar. Tem muita gente que fala dentro das igrejas, em pleno culto, fala em línguas estranhas, e não é o Espírito Santo não, tá? É demônio puro. Sabia disso? Se não sabia, fique sabendo, tá? Porque existe isso aí. Subtópico 2, uma estratégia demoníaca para confundir o povo. Olha só, é muito estranho que o espírito maligno que atuava na vida da jovem viesse gritando publicamente por muitos dias e elogiando Paulo e Silas com as palavras. Olha só, esta jovem que tinha esse espírito maligno, por muitos dias ela acompanhava Paulo e Silas dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Atos 16, 17. Tudo certo até aqui, não está? Está tudo certo, nada errado. Porém, o propósito diabólico aqui era o quê? Transmitir ao povo a falsa ideia de que a mensagem de Paulo e Silas, o que Paulo e Silas pregavam, seria a mesma da jovem adivinhadora. Então, qual que era a jogada do diabo? Bom, vou fazer parecer com que a minha mensagem seja igual a deles. Então, se eu falar que sou homem de Deus, tal, está tudo certo, ninguém vai me incomodar. Eu também sou de Deus, né? Era mais ou menos isso. O diabo estava ali por trás, querendo fazer com que parecesse a mesma ideologia. A ideia era a mesma, a mensagem provinha da mesma fonte, mas na verdade não era. A fonte daquela mulher era satânica, porque por trás, sobre a vida dela, estava um espírito de adivinhação. Agora nós vamos falar da libertação da jovem adivinhadora. Olha só, a moça era uma escrava que dava muito lucro aos seus senhores com essa prática ocultista. Então, olha só, ela era escrava do diabo e escrava dos seus senhores. Ela era escrava duas vezes, né? Só que, ao ser liberta pelo poder do nome de Jesus, os seus proprietários viram nisso um prejuízo econômico e foram denunciar os missionários às autoridades locais.
Então, quando o apóstolo repreendeu aquele espírito de adivinhação, que ele saiu daquela jovem, acabou-se a visão, ela se tornou uma pessoa natural, não tinha poder sobrenatural, ela não conseguia mais prever o futuro de ninguém. Aí o que aconteceu? Os senhores dela falaram: opa, peraí, esses caras aí nos deram prejuízo, vamos entregar eles às autoridades. E foi o que eles fizeram. O que aconteceu com Paulo e Silas? Foram açoitados e colocados na prisão, porque eles foram o causador agora de prejuízo. Só que isso também aconteceu com Jesus, quando ele expulsou ali de Gádara o demônio, né? Jesus foi expulso de Gádara por causa do prejuízo dos porqueiros, ou seja, quando Jesus expulsou o demônio, a legião, né? Que aquele homem estava com uma legião de demônio, e os demônios foram para os porcos, entraram nos porcos e os porcos se jogaram no mar lá e morreram todos afogados. Então houve um prejuízo grande. O que é que os porqueiros fizeram? Não prenderam Jesus, claro, nem açoitaram ele, mas expulsaram daquela cidade. O que é que isso quer dizer? Bom, isso significa que infelizmente o lucro fala mais alto, né, ainda hoje. Então tudo isso fizeram por causa do dinheiro. E hoje é a mesma coisa. O que tem se feito do Evangelho por causa de dinheiro não está nos gibis. É muita coisa que acontece em torno do dinheiro. Hoje o dinheiro ainda fala mais alto, o lucro, não é verdade? Pessoas que vendem os dons para fazer cura, para isso, para aquilo outro, cobra sabe? Porque tem um dom, cobra altíssimo. Eu não estou dizendo que o cantor tem que vir na minha igreja para cantar e ele não tem que ser remunerado por isso. Tem que ser, e se a igreja puder remunerar bem, mas tem cantores aí que cobram milhões, né, para vir cobrar, sei lá, coisa assim. É muito dinheiro. 100 mil, 200 mil para vir cantar. Meu irmão, eu sei que tudo tem um gasto, tudo tem que ter um gasto, né? Tudo gera em torno do dinheiro. Agora, existe muitos exageros, existe muitos cantores, se diz gospel, né? Por causa do dinheiro, eles fazem tanta coisa que a gente até duvida, não é verdade? Infelizmente, hoje ainda o lucro fala mais alto. Bom, subtópico 4, o último subtópico, a necessidade do dom de discernir. O discernimento do Espírito nos permite conhecer tudo aquilo que é impossível saber por meios de recursos humanos. Então, o discernimento do Espírito, que isso é dado pelo Espírito Santo, ele nos permite aí descobrir ou conhecer coisas que jamais conheceríamos se não fosse pelo Espírito Santo, tá certo? Então, no contexto de Paulo, diante dos elogios ali da adivinhadora, isso era praticamente impossível sem a atuação do Espírito Santo. Jamais alguém normal conseguiria discernir se não fosse através do Espírito Santo, tá certo? Bom, meus queridos, nós chegamos aqui na conclusão. Diz o seguinte: Satanás é perito no engano e no disfarce, na mentira e na aparência, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, de acordo com 2 Coríntios 11, 14. Ele é um ser habilidoso acima de qualquer ser humano na arte do engano e da mentira. Os seus disfarces só são discerníveis pelo Espírito Santo, porque não ignoramos os seus ardis. Às vezes, até mesmo os crentes, por falta de vigilância, terminam caindo no laço do diabo. Então devemos vigiar, devemos estar em constante oração, consagração diante do Senhor, meditando na sua palavra, pedindo discernimento, para que nós não sejamos alvo fácil do inimigo, porque a função do inimigo é roubar, matar, destruir, é mentir, sabe? É pegar a verdade e transformar como se fosse uma mentira, né? Porque às vezes o diabo ele pega a palavra de Deus e transforma ela, manobra ela para nos usar da forma que ele quer. Pessoas que usam a Bíblia, mas são instrumento do inimigo para sair tomando proveito da situação. Então devemos aí pedir ao Senhor discernimento, tá certo? Bom, meus queridos, você que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de deixar aí o seu joinha, seu gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E muito obrigado, até a próxima aula, se o Senhor assim nos
conceder, tá certo? Tudo isso muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dele.